Super boa noite e finalmente nós chegamos ao grande dia do nosso programa ao vivo, Lilian Bertin Responde, porque segunda-feira é dia de Lilian Bertin Responde, é dia de empreender, é dia da gente se conectar com coisas boas, é dia da gente falar sobre coisas boas, então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar o YouTube aqui avisar vocês que nós já estamos ao vivo. Eu estou muito entusiasmada. O intuito desse programa é a gente conectar pessoas que empreendem, pessoas que têm boas ideias, pessoas que querem compartilhar seu conhecimento, que querem se ajudar, né, mutuamente. E eu, como mentora de profissionais, estarei aqui todas as segundas-feiras trazendo uma pergunta de um de vocês que me mandam, né, seus questionamentos sobre empreendedorismo e também trazendo profissionais ligados aí às áreas que vocês me perguntam. Então, é muito legal a gente se conectar com pessoas. Hoje nós teremos aqui duas convidadas incríveis. Começaremos a segunda do Lilian Bertin Respondem com mulheres, então a gente vai ter aqui uma pergunta super especial da nossa internauta, que é a Aya Maraki, que é uma artista plástica lá de Olinda, que mandou a pergunta já. A gente vai colocar o vídeo para vocês. Nós teremos também a Ana, que é uma especialista, uma mentora de profissionais, Ana LBA, que vai falar com a gente diretamente do Canadá, gente. Que delícia como a internet possibilita esses encontros extraordinários. E a gente vai viver aqui uma hora extraordinária para que a gente possa se conectar, ajudar pessoas. Então, enquanto o YouTube está avisando vocês aí sobre a o nosso programa, eu vou pedir aqui para a nossa equipe colocar o vídeo da Aya Maraki, para que vocês tenham uma noção sobre o que a gente vai falar hoje. Todas as segundas-feiras, os nossos vídeos serão baseados nas perguntas que vocês vão encaminhar para a gente. Então, antes de começar, deixa eu só dizer como vai ter que ser o vídeo. O vídeo ele tem que ter, no máximo, 1 minuto. E ele tem que ser gravado com a câmera do celular na horizontal, combinado? Como você vai me mandar esse vídeo? Você vai me mandar pelo direct, você vai me mandar pelo Facebook Lilian Bertin Oficial, você vai encontrar aí no meio das minhas redes sociais para me encaminhar esse vídeo. Se o seu vídeo for escolhido, né, se ele tiver aí enquadrado no tipo de programa que a gente quer fazer, obviamente a gente vai responder, tá bom? Então, agora, para vocês que estão começando a chegar, eu vou pedir agora sim para a produção dar um play no vídeo da Aya Maraki. Vamos assistir. Olá, meu nome é Aya Maraki, eu sou artista plástica aqui de Olinda, Pernambuco, e minha arte passeia por várias possibilidades do universo criativo. Lilian, minha linda, me responda por gentileza, como é que eu faço para rentabilizar de forma assertiva com todo esse meu conhecimento de possibilidades no universo criativo? Muito obrigada. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vocês viram aí o vídeo da Aya Maraki. E vou contar um pouquinho mais sobre a Aya para vocês terem uma ideia, tá certo? A Aya é uma artista plástica lá de Olinda. Conheci a Aya numa das minhas palestras num congresso de empreendedorismo, onde eu participei lá do grupo do Freesider, do Fagner. E a Aya já me chamou a atenção na plateia, uma pessoa que tem uma luz muito grande. E quando ela soube, né, quando eu comentei com ela do projeto do Lilian Bertin Responde, que a gente está começando todas as segundas-feiras, que a gente vai ajudar muitas pessoas, não só eu, mas todas as pessoas que eu puder trazer junto comigo, a Aya imediatamente topou o desafio, me mandou um vídeo com a dúvida dela, né? E a dúvida da Aya, veja bem, me chamou a atenção três coisas que ela falou. Primeiro, de forma assertiva. Isso é muito importante a gente saber. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que saber
desenhar exatamente aquilo que a gente está precisando. Então, a gente vai tentar dar uma resposta o mais assertiva possível para a Aya. Não só eu, mas acredito que a Ana também, quando a Ana entrar ao vivo aqui com a gente, ela vai passar esse direcionamento para que a Aya foque exatamente naquilo que ela quer. O que ela quer? Resultado financeiro, tá certo? Mas como assim? A Aya é uma artista tão conceituada, com tantas habilidades, como que funciona isso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Normalmente, quanto mais capacidade o profissional tem, quanto mais habilidades a pessoa tem, e a Aya é uma profissional assim, porque eu tive a oportunidade de conhecer ela em vários momentos. Ela esteve no meu evento ao vivo em São Paulo, na hora Bertin, na hora extraordinária ao vivo. Ela foi numa palestra minha em Portugal, ou seja, ela já está me seguindo há algum tempo, tá certo? E eu, da minha parte, eu também sigo o que ela faz, porque ela realmente tem muitas habilidades. Então, o que acontece com a Aya acontece com muitos outros profissionais que eu costumo dar mentoria. Muitas habilidades, às vezes até um excesso de habilidades. A pessoa, tudo que você joga na mão da pessoa, a pessoa é capaz de fazer. Só que o que acontece? Todos nós, gente, nós temos um tempo igual. A Aya, eu, você, todos nós temos o mesmo limite de tempo, a quantidade de horas que cabe num dia e numa noite, tá certo? Então, o que muitas vezes acaba acontecendo? A gente acaba dispersando o nosso tempo em coisas que são muito gostosas da gente fazer e que a gente faz com amor, que a gente faz com carinho, que a gente faz com dedicação. Só que nem sempre isso traz os resultados que a gente precisa. Então, veja bem, eu trouxe aqui uma estatística de que 82%, veja bem, 82% ou mais já, tá? Que pós-pandemia eu já não sei mais, essa pesquisa é antes da pandemia. Em média, né, mais de 80%, vamos falar assim, das pessoas em nível mundial estão descontentes com o seu trabalho. Olha que pesquisa, né, de um peso gigantesco, descontentes. Com a Aya já não acontece isso, porque a Aya é super satisfeita com o trabalho dela, ela não está descontente com o trabalho, ela está descontente com o resultado, tá certo? Então, a gente vai falar algumas coisas aqui. Se você está feliz com o seu trabalho, se baseia no que a gente vai falar para a Aya. Se você não está feliz com o seu trabalho, eu vou te dar alguns outros parâmetros aqui para você poder se analisar. Então, baseado nessa pesquisa, a Aya, ela não se enquadraria nisso, porque ela está muito satisfeita com o que ela faz. Mas eu separei aqui mais ou menos 4 tipos de perfis. Tem as pessoas que não gostam do que fazem, não têm resultado no que fazem, e essa é a grande maioria, que são pessoas que não têm habilidade técnica, ou seja, fazem um serviço que qualquer pessoa poderia fazer. Então, são esses serviços considerados braçais e que não necessita de uma grande habilidade técnica, tá certo? Mas elas não fazem, às vezes, muito bem aquilo que são pagas para fazer e também não estão felizes. Estão ali simplesmente pelo valor da subsistência. E aí está a grande maioria do planeta, tá, gente? Depois, a gente tem uma categoria de pessoas que fazem bem o que fazem, ou seja, tecnicamente são pessoas boas, são pessoas que são habilitadas para fazer o que fazem, mas não estão satisfeitas com o que fazem, tá? Então, aí, estão nesse processo de, puxa, estou cansada, não é bem isso que eu quero uma mudança, eu quero algo novo. E aí que entra a nossa mentoria no sentido de ajudar as pessoas a fazerem essa transição, né? E depois existem aquelas pessoas que gostam do que fazem, né? Elas estão felizes fazendo o que fazem, mas muitas vezes elas não têm o resultado que precisam. Aí que a gente vai enquadrar a nossa amiga Aya, que mandou o vídeo, tá? Porque tem resultado, mas o resultado não vamos dizer assim, eles não está de acordo, não está no mesmo nível da capacidade técnica da pessoa. A capacidade técnica da pessoa está lá em cima e o resultado não está acompanhando.
porque a pessoa é muito boa em muitas coisas. E o que acontece com essas pessoas que são muito boas? Se o resultado não acompanhar, a parte financeira ela começa a minar a energia da pessoa, porque o dinheiro não é o mais importante, mas ele é um pilar importantíssimo, né? E é o dinheiro que possibilita a gente realizar inúmeras outras coisas, inclusive poder ajudar as pessoas. Então, é nesse perfil de pessoas que fazem bem o que fazem, que gostam do que fazem, mas que ainda não estão tendo o resultado que gostariam, que a gente vai encaixar a AIA, tá certo? E, por fim, tem um outro grupo de pessoas que fazem muito bem o que fazem, que têm resultados, né, bons, mas, e eu trabalho muito com esse tipo de pessoas também, que acabam se acomodando, né, não buscam coisas novas, e vem aí, por exemplo, uma pandemia e chacoalha essa zona de conforto das pessoas. Então, eu tenho atendido muitos profissionais que aí se sentiram muitas vezes chacoalhados por esse novo normal e estão tendo que se reinventar, mas eles já tinham muito resultado, já faziam muito bem o que faziam, só que perderam bastante nessa instabilidade que aconteceu em nível mundial, tá certo? Voltando, então, à questão da AIA. Vamos classificar a AIA como uma pessoa extremamente competente, porque ela tem habilidades inúmeras, faz muito bem, mas que o resultado dela não está equiparado, tá? Com esse tamanho dessa habilidade. Então, o que a gente vai propor, no caso, para a AIA? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção com relação à produtividade, porque muitas vezes a nossa produtividade, quando nós temos muitos, eu me lembro quando eu estava fazendo a transição, né, para ser uma palestrante profissional, eu me lembro que o meu mentor ele disse o seguinte para mim: que ponto você vai querer abordar do nível empresarial? E daí eu falei assim, eu posso falar sobre qualquer ponto, eu posso falar sobre equipes, eu posso falar sobre liderança, eu posso falar sobre empreendedorismo, eu posso falar... Ele falou, Lilian, esse é o problema de quem sabe muita coisa. Você não pode falar sobre tudo isso. Você tem que escolher um tema específico para você se tornar uma especialista naquilo que você fala, e daí sim você poder passear sobre esses outros tópicos, né? E eu não entendia isso na época, né? Eu falava assim, mas por quê? Eu quero falar sobre tudo, eu também posso falar sobre filhos, porque eu tenho 2 filhos, também posso falar. Até que a gente começa a entender que você ser especialista, você saber cada vez mais sobre cada vez menos, para que aquilo faça sentido para as pessoas. E a gente vai filtrando. Não que a gente não esteja apto para falar sobre outros assuntos, mas é interessante que a gente se especialize. Eu até acho que para a gente se especializar, você tem que ter uma bagagem muito grande para que você se torne um especialista em um dos pontos, né? Então, você vai filtrando aquilo. No caso da AIA, a questão da produtividade pode ser um primeiro ponto para ser analisado, que é a tal da regra de Pareto, tá? Que é os 80-20. Então, explicando de uma forma mais simples, por exemplo, imagina que você tem 100% da sua produtividade que você precisa dividir entre as várias tarefas que você desenvolve. Eu conheço um pouquinho, né, pelo que eu analisei no Instagram da AIA, das coisas que ela faz. Então, ela tem uma parte que é ligada à bijuteria, ela tem uma parte que é ligada à pintura, ela tem uma parte que é ligada a fazer figurinos, ela tem uma outra parte que é um ateliê, que eu não sei se por causa da pandemia está aberto ou não. Depois ela tem uma outra parte que ela tem uma habilidade muito grande com pessoas, ou seja, ela é uma influenciadora, né? Pelo menos ali no nicho dela, no mundo que ela vive ali, ela tem muitas pessoas que seguem. Então, assim, ela passeia por várias vertentes. E qual é o cuidado quando a gente passeia por várias vertentes? A gente tem que ter muita produtividade, para que essa produtividade gere resultados financeiros. Então,
Se num dia que você tem, vamos supor, 100% de horas nesse dia, e 80% das horas você usa para coisas que não vão te trazer resultado financeiro, os 20% que você foca no que realmente vai te trazer dinheiro não é suficiente. E daí vai minando a sua energia, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Eu sugiro que você anote o que você tem feito, faça uma análise da sua semana e verifique aonde você tem colocado a sua energia, onde você tem colocado o seu foco. Faça realmente uma anotação. O que eu fiz semana passada, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira? E daí você vai anotando o quanto das suas atividades te trouxeram rentabilidade. O quanto das suas atividades, elas se transformaram em produtos ou em serviços ou em clientes. E daí você já vai saber se essa lei de Pareto ela está bem colocada na sua vida profissional, tá certo? Porque vocês sabem também que eu, como autora do livro Hora Extraordinária, que ensina a realizar sonhos, eu falo sobre os 5 pilares que são super importantes na nossa vida, né? Que tem a ver com família, com dinheiro, com a nossa profissão, com a parte da nossa saúde e com o nosso propósito de vida. Então, se esses pilares não estiverem equilibrados e você foca só numa coisa, provavelmente uma hora isso vai gritar e você vai ter que prestar atenção, né? Porque todas as pequenas coisas que a gente vai deixando no decorrer do tempo, elas geram uma crise, né? E a crise num pilar da nossa vida, ela acaba interferindo e reverberando em todos os outros pilares. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom, Aya? Então, primeira coisa, preste atenção no seu foco, aonde você está colocando a sua energia, aonde você está apostando a sua energia diária para que você chegue nessa conclusão. Vamos supor que está tudo certo, que 80% do seu tempo você está mesmo se colocando, tendo ações produtivas que tragam dinheiro para você. O segundo passo seria você dar uma olhadinha se você está transformando o seu trabalho, se você está vendendo ele por hora, ou seja, hora, homem hora ou mulher hora, tá certo? Ou se você está fazendo com o seu tempo aquilo que a gente chama de alavancagem, ou seja, com 1 hora sua, você atende várias pessoas, o que a internet pode ajudar muito. Eu tenho certeza que a Ana, quando ela entrar aqui daqui a pouquinho, para falar com você, ela vai te trazer algumas dicas direcionadas a isso, tá bom, Aya? Então, primeira coisa que a gente está falando aqui, para você fazer uma análise da sua semana, baseada na lei de Pareto, para você ver aonde você tem colocado aí o seu foco, para você analisar se aquilo que você está colocando na parte profissional está tendo um resultado, se não está tendo resultado, para que você analise se você pode usar a questão da alavancagem. E eu desenhei aqui para você, Aya, eu pensei em algo assim bem inusitado, né? Você é uma artista plástica, uma pessoa diferente, então eu pensei aqui, ó, num guarda-chuva, tá bom? Então eu escrevi aqui, Aya Marak, tá? Aya Marak. Então imagina que o seu trabalho é um guarda-chuva. E cada aresta desse guarda-chuva, ele é um ponto que pode trazer rentabilidade, tá? Então, no primeiro ponto aqui, deixa eu ver o que eu coloquei. Festas temáticas, figurinos, conexões, porque eu sei que você interage muito na internet, bijuterias, tá certo? E coloquei aqui influenciadora, porque eu acho, na minha opinião, que você é uma influenciadora. E, de repente, você pode contatar algumas marcas e tudo mais e realmente usar o seu tempo na internet como um tempo que possa te trazer rentabilidade, tá bom? Mas por que eu usei um guarda-chuva? Porque a Aya Marak é uma marca, tá certo? E essa marca, ela pode ter vários braços. Só que se você focar em todos os braços ao mesmo tempo, pode ser que haja essa perda de foco. Então, é importante que as pessoas
saibam o que você tem, mas que cada momento você esteja focando em algo daquela situação. Por exemplo, deixa eu tentar ser mais claro. Eu sei que você trabalha com bijuterias, mas eu não vejo no seu Instagram, por exemplo, onde eu compro essas bijuterias. E cada vez que você se coloca no seu Instagram, que você mostra uma bijuteria, que você mostra um colar e tudo mais, você tem que ter um link, você tem que fazer uma oferta. Não que você vá ser aquela pessoa chata e tudo mais, mas, por exemplo, uma vez que você abriu o seu Instagram, mostrou um colar lindo e maravilhoso, falou, pessoal, olha que coisa linda que eu fiz, se vocês quiserem encomendar, eu estou vendendo, eu me lembro que eu fiquei enlouquecida porque eu queria o bendito do colar, né? Então, muitas vezes, a gente não pode ser nem aquele vendedor chato que fica lá só vendendo, porque o Instagram é um momento das pessoas curtirem, que elas estão no seu momento de relax, mas também a gente não pode deixar de fazer ofertas. Então, eu coloquei aqui algumas considerações para que você pense e veja aonde você pode usar, tá bom? Primeira coisa, pergunta para o seu público o que eles gostariam de ver da Aya, tá certo? Eu tive um mentor que ele dizia assim, pergunta para os gênios do marketing, Roberto. E eu ficava pensando, mas quem que são os gênios do marketing? E ele brincava, é aquele que vai abrir a carteira para pagar você. Ou seja, pergunta para o seu público, o que vocês mais gostam da Aya Maraki? São as minhas bijuterias, são os meus vasos? Vocês gostam de vir comprar no meu ateliê? Vocês gostam das minhas produções? O que vocês precisam da Aya Maraki? Tá certo? Então, comece a perguntar, comece a interagir com o seu público. Porque eu vejo que você é uma pessoa super dinâmica, super participativa, mas eu nunca percebo nenhuma oferta sua. Então, se você não está expondo que você vende alguma coisa, as pessoas também não vão ter por que comprar. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é sobre o seu Instagram. No seu Instagram, essa semana eu ganhei uma bicicleta, né? Semana passada eu ganhei uma bicicleta linda. Eu estou andando de bicicleta, então meu aniversário está próximo e eu acabei ganhando uma bicicleta. E o rapaz foi na minha casa para montar a bicicleta, né? Ela chega numa caixa e tal, ele foi lá montar, deixar tudo em ordem. E deixou o Instagram dele. E quando a gente entrou no Instagram dele, eu achei muito legal, porque era o Instagram Business, que tinha o nome dele, o que ele faz, e se você precisar de alguma coisa ligada, de algum acessório, veja abaixo. E logo em seguida já tinha assim milhões de acessórios que eu já tive vontade de clicar em vários deles e falar, dá para você voltar que eu vou precisar desse. Por quê? Porque no Instagram, que é onde você normalmente vai conversar com a pessoa, já tem ali uma listinha de coisas que você clicando, você já pode adquirir. Então, achei uma sacada muito legal, já tive várias ideias ligadas a isso e achei ele, assim, muito sutil, né, em oferecer o Instagram, porque quando eu adicionei ele no Instagram, já tinha lá, olha ali, caso você precise de algum acessório, clique abaixo, e pá, já apareceu tudo lá. Então, achei, assim, muito inteligente da parte dele. Você pode jogar no titio Google aí e ver como consegue colocar isso no seu Instagram e colocar aquelas peças maravilhosas que eu sei que você faz, né? Eu mesma já comprei, já recebi na minha casa pelo correio e tem 2 peças que todas as vezes que eu uso as pessoas ficam, né, babando, perguntando de quem é. São minhas, tá? Mas quem fez? Bom, uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho muito interessante e que eu gosto muito de falar sobre isso e que tem tudo a ver com o nosso segunda dia D, que é ajude as pessoas a ganhar dinheiro, tá? Por quê? Quando você sana um problema das pessoas, quando você ajuda as pessoas a levantar, quando você ajuda as pessoas a empreenderem, quando você, né, traz um ânimo novo para as pessoas, é muito legal porque você cria um movimento e
aquilo volta de uma maneira, não que você faça esperando isso, mas volta de uma maneira abundante. E eu vejo que você é uma pessoa extremamente criativa e que sabe o que está dizendo. Então, eu sugiro que você crie um canal, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, alguma forma, alguma ferramenta, ou esse que nós estamos fazendo aqui no YouTube, um canal para ensinar as pessoas a fazerem trabalhos manuais. Então, eu conheço o case de uma pessoa de Minas Gerais, que ela começou a ensinar as pessoas a fazerem forminhas de doce para festa. Forminhas mesmo, aquelas que a gente coloca o brigadeiro e tal. E ela começou a ensinar as pessoas a fazerem essas forminhas. Eu conheci esse casal, um casal maravilhoso. Hoje, eles trabalham exclusivamente pela internet. E eles começaram a vender tanto, mais tanto, mais tanto, o quê? As ferramentas para ensinar as pessoas a fazer as forminhas. E as pessoas faziam as forminhas e vendiam para casamentos, para festas de 15 anos, enfim. Com essas forminhas, eles, e vendendo as ferramentas, ou seja, o ticket começou a aumentar, eles começaram a criar depois cursos mais elaborados para quem queria se aprimorar. Eles davam as lives gratuitas no Facebook e para quem queria continuar, eles faziam cursos profissionalizantes. E até hoje eles têm vendido assim super bem pela internet, mas eles pegaram uma habilidade deles, né? Porque eles trabalhavam com isso, eles trabalhavam com festas e começaram a ajudar as pessoas. Gente, eu vejo aqui que alguns estão comentando, obrigada, Jacira, querida. Se vocês tiverem perguntas, deixem para o final, por favor, tá? Deixem para o final, porque a gente vai, no final eu vou ler com carinho todas as perguntas aqui, tá bom? Então, essa é a minha outra dica para você, Aya. Veja dentre as suas habilidades, crie algo que você possa ensinar às pessoas, que as pessoas possam ganhar dinheiro fazendo isso. Eu lembro uma vez, meu tempo está quase chegando, porque a gente tem uma convidada, gente, vocês não têm noção. E já, daqui 5 minutinhos ela vai entrar, então eu tenho que ser breve agora nas minhas colocações, depois eu volto fazendo uma amarração. Mas eu me lembro que quando eu fui voluntária no Hospital do Câncer Infantil, há muitos anos atrás, minha filha, para você ter uma ideia, hoje ela já é mãe, ela era criança, era bebezinha, e eu ia todas as quartas-feiras, e eu ensinava as mães a fazerem bijuterias, as mães que ficavam esperando as crianças para entrar na quimioterapia. Então, eu ficava com as mães e com as crianças para distrair a cabeça das crianças. E eu ia todas as quartas-feiras, até o dia que os médicos chegaram e pediram se eu podia mudar de dia, alternar os dias. Porque quarta-feira era lotação absoluta, todo mundo queria marcar na quarta-feira. Por quê? Porque eu comprava aquelas peças lá em São Paulo para fazer bijuteria, eu ensinava as mães e as crianças a fazerem, elas ficavam ali 1 hora e meia comigo fazendo as bijuterias antes de entrar para fazer a quimioterapia, e depois elas podiam levar a bijuteria para vender, para usar, para dar para alguém, enfim. E aquilo era um sucesso absoluto. Depois a gente mudou de peças de bijuteria para guardanapo, elas podiam pintar o guardanapo. Depois a gente começou a ensinar a bordar, enfim. Tudo aquilo que você ensina a pessoa, que a pessoa possa rentabilizar e possa vender, vai te colocar num patamar de auxílio ao empreendimento. E isso pode te ajudar a rentabilizar, porque e junto vem a questão da alavancagem que eu ensinei para você. Ou seja, com 1 hora do seu tempo, você vai ensinar várias pessoas, você pode cobrar um valor simbólico por isso, e você vai poder ajudar várias pessoas a terem habilidades, a criarem, né, a exercitarem aí a criação, tá bom? Então, falamos aí, para você fazer perguntas para o seu público, o que seu público gostaria, né, que a AIA ensinasse, dentre tantas habilidades que eu sei que você tem, o WhatsApp Business, ou seja, veja aí como você pode implementar isso. O seu Instagram também, essa parte eu vou deixar para a Ana, porque eu acredito que ele tem que ser um pouquinho mais claro, né, para o seu público, desenhando aí exatamente o que você quer
mostrar para o seu público. Se você quer seguir na carreira de influenciadora, cuidado com a questão da produtividade, para ver se o que você está fazendo na internet está tendo, né, a resposta financeira, e ajude as pessoas a ganhar dinheiro. Tá bom, Aya? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Agora, eu quero trazer a minha parceira hoje, minha convidada, e dizer que foi um presente, assim, um presente do universo, essas conexões maravilhosas que acontecem através da minha assessoria de imprensa, da Press Company, todas as meninas, Bárbara, a Carol, querida, eles me conectaram com a Ana, né? A Ana Libiar, que é mãe de 2 bebês e que vai falar com a gente, ela está no Canadá, então ela vai falar nesse momento com a gente diretamente do Canadá. E o projeto da Ana é muito legal porque ela fala sobre empreender com afeto. Olha que coisa mais linda, se não tem tudo a ver, né, com a nossa sintonia de empreender, né, com essa conexão linda entre as pessoas. Então, eu quero pedir para a minha equipe que possa aqui colocar a nossa convidada, a Ana Lebea. Já ela está chegando aqui, e eu tenho certeza que ela vai trazer aí muita coisa boa para a Aya. Ei, Ana! Linda! Que coisa boa receber você aqui. Muito que cidade obrigada. Você está falando mesmo? Eu falo de Montreal, no Quebec. Ah, nossa, uma cidade gigantesca. Que legal, muito bacana. Ana, assim, prazer imenso. Sou grata a você, grata ao universo, grata às conexões que nós tivemos. Eu vi que você já acompanhou um pouquinho, né, do vídeo da Aya, mas antes de você falar sobre a Aya, eu quero que você mesma responda aí para o pessoal. Quem é a Ana, essa mãe de 2 lindeusos, que é o Ian e o Samuel? Uma empreendedora que já ajudou milhares de empreendedores e que tem como premissa essa coisa tão linda de empreender com afeto. Fala sobre você, Ana. Por favor, seja muito bem-vinda ao Lilian Bertin Responde. Muitíssimo obrigada, Lilian, pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz de fazer parte dessa rede, que com certeza é uma rede de empreendedores do bem, de luz. Estamos criando aí impacto financeiro, mas também um impacto nas vidas das pessoas, né? Então, estou muito contente de te conhecer, de fazer parte de tudo isso. Meu nome é Ana Leber, como você falou, e eu comecei a empreender em 2011, quando eu fundei a minha primeira empresa, que é uma empresa de design, branding e sites. No desenvolver dessa empresa, né, para fazer essa empresa sobreviver e viver bem, e vender e entregar o que tinha que entregar, e marketing, planejamento, eu acabei me deparando com a necessidade de aprender a empreender, que eu acho que é o momento que a Aya está passando agora, né? Você sabe fazer a sua arte, você sabe fazer o que você tem que entregar, mas você não sabe empreender. E quando eu me deparei com essa questão de precisar aprender a empreender, foi uma coisa que tirou as vendas dos meus olhos, porque eu vi que eu tinha que aprender a empreender, mas ao mesmo tempo me paralisou totalmente, porque eu vi que o jeito que era ensinado naquela época, isso em 2011, as coisas já estão melhorando muito, mas em 2011 a maneira como se ensinava empreendedorismo era muito gelada, era muito fria, ainda era um corporativismo traduzido para a pequena empresa, e eu vi que aquilo não funcionava para mim. Então, com muito trabalho ali de formiguinha, fui aprendendo como era o empreender clássico para transformá-lo no empreender com afeto, que nada mais é do que transformações em realidade, mas fazendo bem para si mesmo, para o seu cliente e para as pessoas e o ambiente em que você está. Então, é uma forma mais holística, mais completa de empreender, focada no resultado, tanto financeiro quanto crescimento pessoal. Então, esse é um pouquinho aí da minha missão nessa vida nossa aí. Que legal, muito bacana. Bom, você viu o vídeo da Aya, é uma pessoa cheia de habilidades, uma artista super conceituada, super querida, onde ela passa, ela conhece um monte de gente, e ela falando sobre ter resultados com mais assertividade, né? Ou seja, ela tem 1001 utilidades, vamos dizer assim, né? Capacidade gigante
mas esse resultado que nem sempre ele acompanha a capacidade. Eu fiz uma explanação aí das coisas do meu dia a dia como empresária e da minha visão, né, pessoal e empresarial, e agora eu gostaria que você acrescentasse aí com toda essa expertise que você tem. Para as pessoas que não sabem o que é branding, gente, tem a ver com a sua marca. A gente já falou muitas vezes aqui sobre marca pessoal, sobre marca empresarial, e a Aya, a marca dela se confunde, né? Então, ela é a persona, né? Ela é a profissional e ela é a pessoa. E o marketing propriamente dito, que é tão importante, tão necessário, e no seu caso, que traz isso com afeto, com carinho. Então, fica super à vontade, o tempo é seu aí, você tem 15 minutos para explanar todos os pontos que você achou necessário, tá bom? Fica à vontade e qualquer coisa que se eu não aguentar... Pode palpitar, que nós temos uma conversa maravilhosa. Seguinte, Aya, eu me identifiquei muito com você e eu vi muito de mim em você, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ver mais profissionais que são multipotencial, né? Que são pessoas que amam diversas áreas diferentes. Eu mesma sou arquiteta, trabalhei com restauração de prédios antigos, depois eu trabalhei em edifício, trabalhei com reforma de casa, depois fui abrir a minha empresa em marcas e sites. Então, são formas muito diferentes de fazer uma mesma coisa, que é o meu propósito. Então, eu queria começar essa nossa conversa de hoje lembrando que o propósito, ele é muito mais sobre o porquê você faz do que sobre o como. Então, quando a gente ama muitas coisas e gosta de muitas coisas, o primeiro passo a fazer, o começo desse processo é tentar identificar qual é a linha que conecta tudo isso, qual que é o fio que faz com que tudo isso seja parecido para você. Porque esse fio, geralmente, ele é a sua essência e ele está relacionado com o seu propósito. Então, por exemplo, para não ficar muito abstrato, né? Por exemplo, quando eu trabalhava, né? Eu trabalhei com restauração do Teatro Municipal em São Paulo, lá, quando eu era estagiária, né? E era todas as coisas que eu faço são sempre relacionadas ao meu propósito, que hoje eu entendo que é de recuperar a essência de cada uma das pessoas na sua identidade plena. Então, quando eu trabalhava isso com restauração, eu estava trabalhando isso numa coletividade, né? Aquele teatro faz parte da história da memória de todas essas pessoas, então tem que ser restaurado de uma forma que traga bem para todo mundo. Isso foi feito também através das reformas de cozinha que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com o escritório de arquitetura aqui em Montreal, né? Trazer a essência de cada pessoa, trazer a vida dela do jeito que ela quer, sem padrões e sem limitações. Depois fui fazer isso com as marcas e sites, e hoje em dia faço isso com as mentorias e com os cursos do Empreender com Afeto, né? Então, o meu propósito, sempre, isso para todo mundo, ele é muito mais sobre o porquê você faz e a sua essência, do que sobre o como. Isso para dizer que tudo bem você gostar de várias coisas, tá? Não tem nada de errado, né, com você, nem comigo, nem com nenhum de nós. Mas quem é tudo não é nada. Então, não adianta, se eu fosse continuar sendo, eu sou arquiteta, eu gosto de cantar, eu fiz Kung Fu, eu gosto de caminhar de bicicleta, eu tenho 2 filhos. Se eu for tudo isso, a pessoa que entra em contato comigo, no Instagram, claramente, mas também que eu conheço num café, que eu converso, que eu dou uma palestra, as pessoas não entendem qual que é a minha praia e eu não consigo ganhar dinheiro se ninguém sabe o que eles têm que comprar de mim. Então, ser multipotencial é maravilhoso. Mas é o caminho para tentar achar qual que é a sua essência e qual que é o seu porquê, para focar em uma ou 2, no máximo 3 dessas coisas como seus carros-chefes, né? Como as coisas que vão fazer com que a graninha comece a cair dentro da sua conta, né? Uma técnica que é uma forma que eu gosto de comunicar quando a gente é multipotencial e a gente não sabe em qual das áreas da nossa capacitação investir para ganhar dinheiro, o que eu vejo muita gente fazendo é o seguinte: eu gosto de fazer isso, eu sei fazer isso, eu faço bem, muita gente me pede, então eu vou vender isso, né? Isso é o que você pode fazer, mas isso geralmente não é o seu propósito. Então eu costumo dizer assim: procure identificar dentre as coisas que você ama, porque tem coisa que você é boa, tem coisa que você sabe fazer, tem coisa que você gosta de fazer, que você faz bem, que você fala, mas para mim não custa nada, mas que você não ama. Então, dentre as coisas que você ama, geralmente as coisas que você ama são as coisas que você já faz, mesmo sem ganhar dinheiro com elas. Dentre essas coisas que você ama, o que pode, de alguma forma, mudar a vida de alguém?
mesmo que seja momentâneo, mesmo que não seja cirurgia cerebral, né? Você pode mudar a vida da pessoa. Ah, eu fotografo, e eu fotografo casamento, e eu fotografo batizado, e eu fotografo recém-nascido. Mas quando eu fotografo recém-nascido, eu sinto que eu toco aquela mãe, que eu acolho aquela mãe naquele momento, e aquilo me toca mais. Então, esse é o foco, né? Pode ser o seu propósito. Então, quando você começa a identificar dentre quais coisas você ama, quais são as que realmente podem mudar a vida de alguém, você começa a falar de um propósito rentável, porque você consegue. Aí, é claro, não é só você, eu amo crochê, e se eu fizer um crochê que pode, de repente, levantar fundos para uma instituição de caridade, eu posso mudar a vida das pessoas, mas não é, né? É o caminho, quando você encontra o que você ama e que você percebe que pode mudar a vida das pessoas. Aí você vai partir para a formatação. Então, formatar, né, entender demanda, criar os seus pacotes, criar os seus preços, criar suas entregas, cuidar do sistema, daí a parte técnica, né? Eu costumo dizer que o empreender tem sempre os dois lados da moeda. É o lado técnico e o lado emocional, o lado pessoal, o lado psicológico, o lado coração, né? É o dinheiro e o coração. Eles têm que estar sempre juntos, senão vai só até certo ponto. Depois de um certo momento, se trava. Então, quando você analisa das coisas que você ama, o que pode mudar a vida de alguém, você está olhando para o seu coração. E quando você sistematiza isso, você começa a cuidar do seu dinheiro, né? Como você vai organizar os formatos, as demandas, os pacotes, os preços, as entregas. Aí você começa a partir para a parte técnica, né? E é um caminho de descoberta. Então, pode ser que hoje em dia o seu propósito seja uma das artes que você faz. Se traduza em uma das artes que você faz, né? E pode ser que daqui a 5, 6 anos isso mude, porque o seu propósito ele vai evoluindo com você também. Não precisa... Muitas vezes, quando a gente ama muitas coisas, a gente fica com medo de decidir uma, pensando que a gente vai morrer abraçado com aquilo. Nossa, nunca mais vou fazer nada, nenhuma das outras. E não é, né? A gente muda, não tem problema. Faz parte, evoluir faz parte. Então, tenta levar com leveza essa escolha, mas cuidando dessa armadilha, de não olhar aquilo que você gosta ou aquilo que você sabe, e sim o que você ama fazer. E às vezes a gente tem até dificuldade de entender o que a gente ama, assim, o que você ama é aquilo que você faz, que você faria por horas e horas e horas a fio, mesmo se não fosse receber nada em troca. Isso definiu, é isso que acontece? É isso que acontece, isso você ama, tá bom. Né? E que pode mudar a vida de alguém. Então, não cuidar para não fazer uma coisa que você gosta e que ajuda as pessoas, porque daí dá 2 anos, dá 1 ano, você já não aguenta mais fazer aquilo, você cansa das pessoas que pedem ajuda, porque aquilo não está vindo do seu coração. E aí, quando você for avaliar, né, todas as suas atividades, né? Então, tá bom, já descobri qual que é meu propósito, já entendi que é mais ou menos nessa área, mais ou menos nessa atividade aqui. Como que eu vou determinar qual das minhas habilidades manuais eu vou colocar nesse caminho para poder criar o meu carro-chefe, né? Aquela coisa pela qual eu vou ser conhecida. Eu tenho, inclusive, 2 casos de mentoradas minhas. Eu tenho uma mentoria de 1 ano, chamada Golden Club. E todo ano, de novembro a outubro do outro ano, eu acompanho mais ou menos 20 pessoas o ano inteiro. E eu tenho um caso da Gabi. Hoje em dia, o Instagram dela chama Gabi Handmade. E a Gabi fazia laboratórios têxteis, costuras, macramê, bordado, uma série de artes manuais, e dava aula, e fazia peça, e vendia peça, e fazia oficina. E aí, a gente trabalhou ano passado. Ela terminou no começo desse ano. E aí, ao longo dessa mentoria toda, a gente definiu o nome, definiu a marca, definiu o posicionamento e definiu que era mais a vibe dela se ela fosse focar no macramê. Então, hoje em dia, ela está fazendo muito mais macramê, está muito mais tranquilo, está com muito menos... Não precisou abandonar as outras artes, mas está se firmando muito mais como uma pessoa que é especialista em macramê. Está fazendo batalha de nós, de macramê, uma série de coisas super criativas e interessantes, mas focar com foco nesse macramê. Tem um outro caso da Vivi também, Vivi Home Studio, que era uma aluna, se eu não me engano, de 1 ano anterior do da Gabi. E ela fazia muitas coisas, fazia colagem, fazia pintura, fazia lettering, os letterings maravilhosos que ela faz, e recebia muita demanda de gente pedindo para ela copiar uma coisa que viu numa loja cara para ela fazer igual manualmente. Ela fazia, só que não é porque ela era boa nisso que ela tinha que ficar fazendo isso e cobrando mais barato do que a loja cobrava para fazer o industrial, sendo que ela fazia manual. Então, a mesma coisa, né? Com o tempo, a gente foi fazendo esse processo de destilar e de tirar o que era mais
autêntico e mais a essência dela, que acabou sendo o próprio lettering que ela faz, né, as caligrafias manuais, e virou um grande carro-chefe. Então, para definir isso daí, tem que ver o que você ama e o que dá o que muda a vida de alguém, mas no seu dia a dia tem que olhar também a sua rentabilidade e o impacto. Então, isso que a Lilian falou foi muito maravilhoso, de olhar, né, tudo que você está fazendo, o que está virando dinheiro. E eu sempre falo, começa olhando a rentabilidade, né? Então, eu trabalho com 5 fases de crescimento de negócio, né? E, pelo que eu percebi, a Aya está na fase 2, 1 ou 2, né? Se estabelecendo, definindo o que vai fazer, mais ou menos. Fase 3 é quando está vendendo bem, está tudo equilibrado. E quando você está ali, antes dessa fase 3, você só tem que se preocupar com dinheiro. Por quê? Eu sei que a gente tem um propósito, sei que a gente quer mudar, que a gente tem a nossa criatividade, que a gente quer se expressar através do nosso trabalho, mas se a gente não ganhar dinheiro, a gente vai se expressar um mês, no mês seguinte a gente vai arrumar um emprego. Sim. Daí não adianta. Daí toda aquela expressão, tudo aquilo que tinha para sair, saiu um pouquinho e acabou, porque a gente vive num mundo em que a gente precisa do dinheiro para comprar as coisas. Então, o grande desafio e, ao mesmo tempo, a grande beleza do empreendedorismo é descobrir como você pode florescer por dentro e por fora, como você pode crescer financeiramente e como pessoa, espiritualmente e pessoalmente ao mesmo tempo. E isso parte do princípio que você vai entender que o seu propósito precisa ser rentável. Ele não pode ser... Mesmo pessoas que têm um propósito missionário, por exemplo, né? Eu tenho uma aluna da minha mentoria agora, que ela faz patchwork e 100% do lucro ela reverte para instituições na África. Porque a missão dela, ela foi lá e ela conheceu e ela falou, eu não quero nada, eu faço o material, eu pago de volta e o resto vai tudo para a África. Mesmo assim, se não for rentável, não vai nada para a África. Se não tiver lucro, não tem como ir. Então, tem que pensar na rentabilidade. E mais para frente, conforme vai crescendo, o dinheirinho vai entrando, vai ficando bem, aí a gente começa a focar no impacto, né? Que é um pouco do que eu acredito que eu e a Lilian estamos fazendo, né, Lilian? Ajudar o máximo de pessoas possível, né? Diminuir desigualdade, ajudar causas que a gente acredita, e aí vai ficando mais fácil. Mas se não focar em rentabilidade no começo, não tem como mudar o mundo depois, não tem como focar no impacto. Nossa, sensacional, é isso mesmo. Eu acho que é legal a gente ter duas visões assim, né, diferentes, falando sobre o mesmo assunto, né? Na verdade, as nossas visões são bem complementares, né? Porque aquilo que você falou tem tudo a ver com o que eu acredito. Tanto é que eu vejo as pessoas falando em queimar pontes, né? Não, vai fazer só o que você ama, tá? Mas a hora que as dívidas começam a entrar por um lado, acabou o que você ama, né? O que você ama virou o pesadelo da sua vida, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando fala sobre empreender, porque, primeiro, como você disse, nem todo mundo tem esse perfil. E tem que saber, tem que buscar conhecimento. O conhecimento, ele é libertador, em todos os sentidos. E quando a gente vê uma pessoa com tantas habilidades assim, é difícil você trazer a pessoa, é como se você fosse engessar, mas é um engessamento provisório. Eu achei que você colocou muito bem isso, né? Escolhe alguma coisa, mesmo que você ache que você vai ter que abrir mão, mas eu vejo também que qualquer decisão que a gente tome, quando a gente toma uma decisão, automaticamente você está excluindo alguma outra coisa, mesmo que temporário, mas você não precisa abrir mão, né? É uma exclusão temporária, porque a gente pode ter tudo, desde que a gente saiba trabalhar bem esses pontos, né? Então, assim, a seu ver, uma questão, você que está bem na área do marketing aí, qual seria uma dica, assim, para implementar amanhã para a Aya, para a gente finalizar? Amanhã eu não quero ver ninguém que estava aqui hoje sem um link no Instagram. Porque eu falo assim, você falou, eu falei, já tinha até anotado, porque eu digo o seguinte, a pessoa chega no seu Instagram, ela entrou na sua casa. Você não tem um link, você não ofereceu um cafezinho. Porque é aquela coisa de fazer, quer uma coisinha a mais, né? É o link. Nem que seja um link para o WhatsApp. Tá. Adorei. Pronto, olha, gente, então todo mundo de olho no Instagram, tá certo? E é interessante essa colocação sua, porque até bem pouco tempo, porque nas empresas a gente tem toda uma estrutura, a gente está há 30 anos no mercado, então a gente tem todo um layout. Quando eu comecei a fazer as minhas mentorias, a dar minhas palestras,
um dia eu fui reclamar para um mentor meu, sabe? Eu falei, nossa, não sei porquê, né? Mas não está decolando isso aqui que eu estou fazendo, né? Que era um curso específico que eu estava dando. Ele falou assim, Lilian, quando você vai deixar de usar o que você ama fazer como hobby e tratar como profissão, igual você faz com as suas empresas? Você vende algum vinho de graça? Eu falo, não. Você vende algum dos seus objetos de decoração lindos, maravilhosos de graça? Você manda um caminhão para um supermercado de graça? Eu falo, não. Ele falou, então por que você dá tudo de graça? Sendo que você gasta uma fortuna para... Você gasta na mentoria, você viaja, você vai para curso, você faz... E por que você dá de graça? Eu falava, não, mas é que isso é o propósito da minha vida. E ele falava assim, exatamente como a sua cliente. Então, você pega o seu propósito, doa para quem você quiser, mas vende o que você tem que vender. Exatamente. E quando eu comecei a fazer minhas mentorias, o que aconteceu? E que, infelizmente, não são todos que podem pagar, mas tudo bem, porque, assim, as pessoas que ainda não podem pagar, elas sabem que aquilo tem um valor e que vale o que é, né? E para aquelas pessoas que querem só começar, tem lá um linkzinho no Instagram para o curso, que é de 497, que é uma introdução bacana e tal. Mas, olha, eu demorei para entender isso, porque esse era o lado da minha vida, que era o lado do amor, do propósito. E eu acho que isso é uma questão que todos nós acabamos passando um dia, né? Mas que a gente tem que se corrigir rapidamente e se posicionar mesmo, porque nem sempre as coisas têm que ser somente... A gente pode, sim, ajudar as pessoas como a gente está fazendo agora, mas que as pessoas saibam que isso tem um custo, que esse custo não é pouco, né? E que se a gente resolveu fazer de graça, quem aproveitar, sorte de quem aproveitar, né? Mas, Eu acho que tem uma parte importante, acho que tem uma parte muito importante do viver, né, do crescer como empresa, que é aprender a lidar com o dinheiro de uma forma desvinculada do seu psicológico. Então, tem muita raiz na infância, tem muita raiz social, muita história, muita cultura envolvida. A gente precisa aprender a falar de dinheiro, a estar ok com valores, e isso tudo é um trabalho importante também para todo mundo que quer empreender e fazer o que ama. Precisa cuidar da relação com o dinheiro mesmo. Tem jeito. Que coisa linda, você é iluminada. Gratidão imensa, assim, gigante. Conte comigo aqui no Brasil para o que precisar e deixe uma mensagem final para as pessoas. E desejo para você um sucesso imenso, tá? E um beijo gigante para os seus filhotes aí, que, né, roubei a mamãe deles um pouquinho aqui, mas que essa nossa live possa ajudar muitas pessoas aí no decorrer desse mês e do ano todo aí no YouTube. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Obrigada, Ana. Até mais. Vou pedir agora ao pessoal da equipe aqui, já está desconectando a Ana, para a gente fazer os agradecimentos finais. Que delícia, não, gente? Que papo bom, como é bom quando a gente começa um projeto. Esse projeto hoje começou de uma forma tímida, porém não menos importante, porque nós quisemos, né, testar tudo hoje e saiu tudo perfeitamente, graças à equipe do Nicola, lá da NPD M Marketing. E eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que me acompanham, que são pessoas, assim, de extrema capacidade, e eu tenho certeza que essa live que vai ficar disponível ainda vai poder ajudar muitas pessoas. Então, se você conhece alguém que tem uma dúvida sobre empreendedorismo ou sobre qualquer área aí da sua vida, manda para o Lilian Bertin Responde. Se o vídeo for selecionado, nós vamos... responder todas as segundas-feiras, traremos especialistas, e eu quero dizer para vocês que na próxima semana já tem um vídeo escolhido, porque estão chegando muitos vídeos, que o vídeo da próxima semana, vocês vão ver, será da Priscila. Acompanhe aí no decorrer da semana, que eu acredito que a dúvida da Priscila também vai ser a dúvida de muitas pessoas. Ela tem um sonho, ela quer comprar um carro, ela quer comprar a casa, ela é uma gerente comercial e ela mandou um vídeo lindo para a gente. E semana que vem nós vamos responder o vídeo da Priscila. Então, se você conhece alguém que queira
mandar e participar aqui com a gente no Lilian Bertin Responde, divulga e compartilha. E vamos ver agora, quero agradecer imensamente a Jacira pela participação aqui, ao pessoal que entrou, e encontro vocês na próxima semana, no segundo dia de Lilian Bertin Responde. Vamos encerrar, se ninguém tiver dúvidas. Eu acredito que todas foram respondidas, agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade e a todos que colaboraram para que esse programa, primeiro programa da série Lilian Bertin Responde, fosse possível. Super beijo, fiquem com Deus e até mais. Bora lá, gente, porque realizar sonhos, todos nós podemos.